A minha outra colega sentiu-se um pouco mal disposta, mas vai ficar tudo bem. Por enquanto, muito obrigada, Dr. João Torres. E depois desta sessão oficial de abertura no lançamento da campanha e privacidade trocada por miúdos, vamos dar início às comunicações dos especialistas e aos painéis de debate. E a primeira intervenção vai ser feita por alguém que conhece bem as leis, é investigador associado do Centro para o Pluralismo e Liberdade dos Média e encarregado adjunto da proteção de dados do Instituto Universitário Europeu. É doutor e mestre em Direito Civil e a sua intervenção aborda as atuais ameaças à privacidade de menores no ambiente virtual e que fazem os governos e as empresas para enfrentar estes problemas. Senhoras e senhores, o Dr. Mário Viola vai falar-nos agora de privacidade infantil na era digital e depois segue-se um debate moderado por Carla Pequenino, jornalista do Público. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Tito Moraes e ao capítulo português da Internet Society pelo honroso convite, pela possibilidade, honroso duas vezes, de poder primeiro falar sobre a privacidade infantil, que é um tema que me é muito caro, e honroso pela segunda razão, que é poder falar em português, que é a minha língua materna, apesar de ser português com sotaque brasileiro, mas enfim, não é tão frequente a possibilidade de poder apresentar algum tema, falar da privacidade infantil na minha própria língua. Então aproveito já para pedir desculpas por eventuais italianismos, já que hoje vivo na Itália e a língua acaba contaminando, assim, vamos dizer, o linguajar diário de trabalho. E peço escusas também por eventual conflito ou desentendimento com o microfone, por esse fato de estar vivendo na Itália, acabei sendo contaminado também com a fala com as mãos, então eu tenho normalmente uma certa dificuldade de ficar parado com as mãos e de falar com o microfone. Então, normalmente eu tenho o microfone nas mãos, dessa vez vai ser um segundo desafio. Então, já fiquem todos informados, para eventual barulho excessivo, é culpa desse período italiano. Deixa eu tentar... Então, vamos lá. Pois bem, então, cumprimentando aqui as autoridades presentes, enfim, eu vou me valer da minha escusa de latino-americano, enfim, da maior informalidade, para não citar os nomes de todas as autoridades, até porque eu não participei da organização, então não tenho toda a listagem do protocolo, mas, enfim, cumprimento a todos os presentes, aos jovens e miúdos presentes também. Enfim, eu acho que o foco dessa discussão de hoje é justamente discutir a importância deles. Eu acho que é cada vez mais importante não só falar sobre eles, a gente tem uma tendência nesses eventos, enfim, nessas discussões, onde a gente trata da privacidade, dos direitos de crianças, de sempre falar da perspectiva dos adultos, né? O que os adultos acham dos direitos desses jovens, desses miúdos. Então, acho que a gente tem cada vez mais, eu acho, como um primeiro ponto para discussão, enfim, para os debates que a gente vai ter depois dessa pequena fala, é de também incluir os miúdos no debate dos próprios direitos. Eu acho que a gente fala de privacidade, mas privacidade é um direito que, apesar de ser visto muitas vezes como, vamos dizer, uma barreira ao exercício de outros direitos, como liberdade de expressão, acesso à informação, eu vou tentar mostrar para vocês que, na verdade, a privacidade também tem o papel de possibilitar que esses miúdos exerçam outros direitos, muitas vezes em relação aos próprios pais. Então, a gente tem aí a importância de pensar em meios de envolver esses miúdos. Eu acho que o debate da governança da internet, do qual a Internet Society faz parte, é um exemplo de diversas iniciativas que buscam trazer os jovens e as crianças, entendendo crianças na concepção da Convenção de Direitos da Criança, que tem até 18 anos de idade, de que eles também tenham voz nesse debate. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente pode fazer, não? Essa ideia da proteção da criança, muito paternalista, eu acho que hoje essa perspectiva já mudou, e dependendo do grau de entendimento, do grau de compreensão da criança, ela tem sim que ter voz, e eu acho que a gente pode tentar avançar um pouquinho nessa discussão. Pois bem, nessa discussão de hoje, o Tito me pediu para fazer um apanhado sobre um trabalho que eu desenvolvi para a Unicef há alguns anos. Depois eu vou fazer um pouquinho de publicidade, como bom brasileiro não poderia deixar de fazer, onde eu discuti desafios e oportunidades de um ponto de vista de políticas públicas, enfim, e de regulação
para a proteção da privacidade das crianças no ambiente virtual. Esse trabalho, na época, acabou servindo de base para um relatório maior da Unicef, enfim, o representante da Unicef talvez fale desse relatório hoje, que é o State of the World Children, que é um relatório anual que a Unicef publica sobre diversos temas, e por coincidência, uma feliz coincidência, esse trabalho foi realizado no ano de 2017, e nesse ano o objeto principal do relatório da Unicef foi a criança digital. Então, na parte de privacidade, acabou que esse relatório serviu, vamos dizer, de um ponto de partida para o relatório, nessa parte da privacidade. Enfim, hoje, diversas outras iniciativas, imagino que na fala da representante da Unicef também venham à tona, como a questão do uso responsável de dados para as crianças, que foi uma iniciativa do final do ano passado. Enfim, então, realmente tem uma evolução na atuação da Unicef. E eu vou falar um pouco da interação das crianças com as diversas tecnologias, né? Diversos vamos dizer, dos oradores dessa primeira parte da nossa conversa falaram da questão do consumo, enfim, realmente tem uma relação forte entre privacidade, proteção de dados e consumo. Enfim, na verdade, os nossos dados hoje viraram uma moeda de consumo. Enfim, a remuneração por diversos serviços na internet, eles são feitos com os nossos dados. A gente já tem até uma evolução de alguns serviços que te dão a opção de escolher se você quer pagar em dinheiro ou se você quer dar os seus dados como contrapartida para aquele serviço. Você tem a questão da identificação, né, da identificação civil propriamente dita, enfim, a questão da biometria, que eu vou falar um pouquinho, a questão da internet das coisas, né, tão falada Internet of Things, né, que o ambiente que cria várias facilidades. Eu não sou aqui, a minha ideia hoje não é trazer somente os riscos, somente os desafios, também as oportunidades, mas, enfim, acho que vários dos palestrantes falaram dessa dupla face da tecnologia. Enfim, a internet das coisas também é algo que mostra que a tecnologia pode trazer bem-estar, pode aumentar a segurança, por exemplo, com a questão dos carros autônomos, enfim, que de alguma forma podem controlar, evitar acidentes, mas em algumas situações, se tem alguma falha, aquele acidente pode eventualmente ocorrer, porque você não tem como intervir. Tem a questão também do consumo propriamente dito, como eu já falei, enfim, uso tanto com redes sociais como fora das redes sociais, furto de identidade, enfim, que também é uma questão no ambiente virtual que traz desafios. Os riscos reputacionais que eu já falei em relação aos próprios pais, enfim, hoje a gente vai ver um pouquinho mais adiante dessa questão que os próprios pais também precisam ter consciência do que eles fazem, do que eles postam e dos riscos vamos dizer, que essa super exposição dos filhos pode trazer também para a privacidade deles. Aí, claro, não teria como deixar de falar, hoje, o Dia Europeu da Proteção de Dados, enfim, de falar do Regulamento Geral da Proteção de Dados, enfim, que é o grande modelo de lei geral de proteção de dados no mundo e que tem sido exportado para diversas partes do planeta. E, por fim, falar um pouquinho, não da experiência internacional, como eu tinha colocado, porque eu acho que a experiência internacional, a não ser que a gente fale do modelo americano, fazer a contrapartida do modelo de proteção de dados dos Estados Unidos e modelo europeu, que eu acho que seria um pouquinho fora do escopo dessa discussão de hoje, mas, na verdade, fazer um pouco o panorama internacional de como esse tema vem sendo discutido na esfera internacional, no âmbito das Nações Unidas, enfim, em termos de relatoria especial do direito à privacidade. Enfim, a ideia de trazer um pouquinho, de contextualizar como a proteção da privacidade vem sido vista, enfim, a proteção da privacidade infantil, especialmente no ambiente virtual, tem sido vista no ambiente internacional. Gente, depois eu não vou interromper para que as pessoas possam perguntar, porque a gente vai ter um tempinho de fala no final. E vamos lá. Então, isso daqui é só para a gente... eu normalmente coloco um mapa, enfim, quando eu falo de privacidade, normalmente eu coloco um mapa das leis gerais de proteção de dados no mundo, que, enfim, é um mapa que já está cada vez mais colorido. O único grande país que ainda estava fora desse mapa, além dos Estados Unidos, é claro, era o Brasil, que recentemente também teve uma lei de proteção de dados que vai entrar em vigor em agosto desse ano. Mas dessa vez eu optei por trazer um mapa diferente, que já está defasado, vocês vão ver que é um mapa de 2013, mas que mostra, na verdade, o caráter transfronteiriço dessas organizações, dessas plataformas de gestão da web. Isso para dizer que, na verdade, também os nossos dados perderam as fronteiras, né? Os dados das crianças perderam as fronteiras. Então, a gente tem aí esses grandes gigantes em diversas partes do globo. Se a gente for olhar o mapa de hoje, 2020, essa configuração vai estar ainda mais diferente, vai estar cobrindo mais parte do planeta. Então, a gente vê que os nossos dados também não enfrentam
essas fronteiras e as pessoas realmente não têm essa percepção, né? Você, quando vai lá e recebe um e-mail, um link para fazer, eu quero saber se eu sou parecido com essa ou aquela personalidade, saber simplesmente se o meu signo tem esse ou aquela característica, qual vai ser o resultado do dia. Você não tem essa consciência que muitas vezes aquele dado que você está compartilhando, que ele vai ser pulverizado em diversas partes do mundo, sem observar as fronteiras físicas dos países. Então a gente tem aí um mundo completamente diferente, e esse mundo ficou ainda mais diferente, né? A gente já tinha o desafio de entender esse mundo digital, né? Eu posso me considerar, vamos dizer, um imigrante digital, porque eu, quando me formei, enfim, me graduei, enfim, 1990 e alguma coisa, enfim, então já tem aí alguns anos, eu estudei datilografia para fazer o meu primeiro estágio aqui no escritório de advocacia, então ainda não existiam os computadores, acho que o meu primeiro contato com a internet ou com a tecnologia, enfim, foi com o Atari, que é um videogame da minha geração, que no final dos anos 70, eu sou de meados dos anos 70, mas enfim, daquela geração, final dos anos 70, início dos anos 80, mas hoje a gente tem um desafio ainda maior, que é o que a gente chama de internet das coisas, né? Hoje o mundo físico e o mundo virtual, eles se interconectam. Então, as pessoas, você está lá na sua casa, você fala com o seu auxiliar pessoal, enfim, Alexa ou Google, você faz uma pergunta, aquele objeto físico, ele joga informações na rede, ele é armazenado no terceiro lugar, você tem uma televisão, né, as televisões inteligentes, enfim, a televisão, você está ali, até anos atrás teve um comunicado oficial de um fabricante dizendo, se você não quer que as suas informações venham a ser compartilhadas com terceiros, por favor, não fale perto da televisão, porque todas as informações, todos esses diálogos que você tinha, eles vinham transferidos a uma terceira entidade que processava aquelas informações. Então, realmente as pessoas não têm essa consciência, falando se os adultos não têm, quanto mais as crianças, enfim. E aí, claro, crianças de uma idade mais jovem, enfim, elas não têm essa consciência de que tudo que elas estão falando, que elas estão mexendo, que elas estão tocando, enfim, que essas crianças que já são, enfim, nativos da internet, eu vejo meus filhos, eu tenho dois miúdos, um de 4 e um de 8, que o pequeno, quando pega uma revista, ele esfrega o dedo como se ele estivesse esfregando a tela de um computador, apesar de eu nunca ter dado um celular para ele, eu evitar que ele use o meu celular, enfim. Mas essas crianças já nasceram, já está dentro a teoria da evolução já se aplicou a essas crianças, que eles já estão conectados diretamente ao mundo virtual e não têm essa percepção de que a vida deles está sendo compartilhada a todo momento. A gente tem, eu trouxe só alguns exemplos, enfim, não sabia se o público seria mais miúdo ou menos miúdo, mas enfim, acho que os adultos também vai ilustrar, de 2 bonecas inteligentes, então, para um público realmente infantil, enfim, da primeira idade, que essas bonecas foram proibidas em alguns países europeus, porque elas justamente coletavam informações, enfim, informações muito sensíveis e também estavam sujeitos, aqui a gente tem engenheiros de segurança da informação, que trabalham com criptografia, também dava a possibilidade de serem, vamos dizer, hackeadas por um terceiro e aí obter mais informações dessas crianças, já que esses objetos, esses brinquedos, eles estão conectados à internet, eles têm esse compartilhamento em tempo real das informações, e as pessoas compram, dão um brinquedo para uma criança sem ter essa percepção. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer uso das tecnologias, da internet das coisas, que a gente não vai poder dar um brinquedo para uma criança que tem alguma característica digital, enfim, mas a gente tem que pensar, assim, eu acho, o momento anterior, né, de entender, enfim, dos riscos, das exposições, enfim, do que aquilo pode representar. Um outro exemplo seria essa boneca da Barbie, enfim, que é uma outra boneca que gerou muita discussão, porque ela pediu uma série de informações a respeito das crianças, e, na verdade, não só das crianças, né, de todo o ambiente familiar, enfim, por exemplo, se tem bebês na casa, qual o restaurante favorito, aí o restaurante favorito provavelmente da família, qual a matéria preferida na escola, qual o seu filme preferido, enfim. Então você acaba traçando um perfil de consumo, mas de vida daquelas pessoas, enfim, não só da criança, mas de todo o ambiente familiar. Então a gente tem aí, vamos dizer, um momento de reflexão, eu acho, para entender que a tecnologia, sim, ela traz vários benefícios. Eu acho que no campo da medicina, da biomedicina, a gente não tem discussão, que as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior, porque a tecnologia está aí, a gente tem a própria internet ajudando que cirurgias sejam feitas por médicos em um país, sediados em um país, e um outro país que não tem acesso ao mesmo tipo de medicina, de serviços médicos. Então, realmente, a tecnologia tem um lado positivo, mas tem desafios, né? Eu gosto mais de falar de desafios do que realmente riscos, perigos. Realmente são desafios que tanto estados
empresas, mas também a própria sociedade, enfim, as próprias famílias, os próprios pais e as crianças vão ter que repensar e vão ter que ver os prós e os contras de cada utilização. Um exemplo positivo, enfim, de uma perspectiva do uso da tecnologia, o uso da biometria para fins de identificação. Como a gente vai ter aqui uma representante da Unicef, eu quis trazer a biometria como um exemplo, porque ela tem sido utilizada para fins de identificação civil em países onde os registros públicos não são evoluídos, enfim, então as pessoas acabam se valendo dessa tecnologia para possibilitar, por exemplo, programas de transferência de dinheiro, enfim, ou a própria possibilitação de acesso a serviços públicos a partir da identificação, já que em muitas partes do mundo, bilhões e milhões de crianças não têm sequer uma certidão de nascimento. Então, o uso da biometria, nessa perspectiva, ele é muito bem-vindo. Lógico que a gente sempre tem que pensar a ideia de que a biometria ela é um dado pessoal e é um dado pessoal que identifica individualmente aquela pessoa de modo, vamos dizer, indiferenciado das demais pessoas. Além de, não sei que a gente fale de gêmeos univitelinos, que possam ter uma impressão digital igual, mas, enfim, em quase 100% dos casos, a biometria ela identifica com muita segurança aquela pessoa. Só que a biometria também vem sendo usada em outras esferas. A gente combina a biometria, por exemplo, com as redes sociais. A gente tem um exemplo aí já não tão recente das redes sociais se valendo do reconhecimento facial, que nada mais é do que uma identificação biométrica, para identificar os seus usuários, e não apenas para isso, ela possibilita que a própria rede identifique os usuários, mas que também usuários identifiquem outros usuários. Imagino que aqui nessa sala, quem tem acesso a uma conta de rede social, que com certeza já teve um amigo fazendo a marcação de que ela é aquela pessoa em uma determinada foto essa que muitas vezes a pessoa sequer sabia que tinha sido tirada. Então, existe essa, vamos dizer, essa possibilidade de exposição da privacidade. Eu, por exemplo, não tenho conta de rede social, meus filhos não têm conta de rede social, mas se eu buscar pelo meu nome ou pelo nome de algum parente, eu tenho certeza que todos os meus filhos vão estar em alguma rede social. Então vai ter foto deles lá, vai ter foto minha, foto de família, que a gente não tem realmente como controlar mais essa pulverização de informações, e por isso a importância de se trabalhar com a privacidade, com a proteção de dados e, de alguma forma, empoderar as pessoas para o exercício de seus direitos. Um outro problema que a gente também enfrenta no ambiente virtual, e a gente vai ver que crianças estão particularmente expostas, é o furto de identidade. Lógico que a gente está falando de problemas aqui que são problemas que existiam no passado. Existia no passado discurso de ódio, existia no passado difamação, existia no passado furto de identidade, existia no passado vários tipos de agressões verbais. A única diferença, eu acho, agora não me recordo se foi a presidente da Fundação das Comunicações, enfim, que mencionou, enfim, que na verdade o que a internet fez foi potencializar esses riscos, né? Dar mais acesso a essas possíveis violações para uma quantidade muito maior de pessoas. Então, a gente tem aí uma superexposição das pessoas a risco, só que a gente também não pensa, isso é um argumento que eu muitas vezes discuto com oficiais de persecução penal, de investigação penal, que, na verdade, também a internet, de alguma forma, ela deixa muito mais traço do que a vida, o mundo offline. Você imagina que alguém insulta uma pessoa simplesmente falando na rua, você é isso ou aquilo, enfim, insulta uma pessoa. Se você fizer na internet, existem vários mecanismos tecnológicos para identificar aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa eventualmente seja punida. Existem exemplos aí de casos de pessoas que agridem jornalistas por meio da internet e que depois são surpreendidas com uma notificação judicial porque pensavam que aquilo aí seria como se fosse um mundo offline, que elas estariam impunes simplesmente porque colocaram aquele discurso. Então, a internet também não é esse mundo de insegurança, de incertezas, que é pentado por todos os cantos. Mas eu falava dessa questão do furto de identidade porque alguns estudos demonstram que as crianças estão muito mais vezes expostas do que os adultos a essa situação. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na identificação biométrica, que tem virado uma frequente, tanto no mundo financeiro, que os bancos hoje coletam as impressões digitais para fim de identificação dos seus usuários, inclusive para fim de utilização dos sistemas de banco online. Enfim. Então, se você pensar que a identificação cada vez mais está sendo feita com base em uma característica biométrica, um furto de uma identidade, ou uma falsificação de uma identidade pode fazer com que aquela pessoa realmente seja excluída de todo um sistema. Imagina, por exemplo, na China hoje tem um caso, de alguma forma virou até motivo de piada, que é o uso de identificação facial para utilizar banheiros públicos.
E se você colocar no sistema que determinada pessoa não é ela, e aí aquela pessoa sequer vai poder usar um banheiro público, por exemplo, para chegar ao exemplo extremo. Então, a gente tem essa preocupação de poder criar mecanismos de controle, até para saber, realmente, para validar se você tem uma informação, ou os chamados falsos positivos, né? No Brasil, recentemente, tem uma onda de implementação de tecnologia de reconhecimento facial para fins de atividade policial. E tem, assim, 80%, a maioria dos modelos implementados tem 80% de falsos positivos, que são os diagnósticos de uma pessoa identificada, mas que, na verdade, não é aquela pessoa. Então, a gente tem que também trabalhar com a ideia de mecanismos para assegurar que esses erros não vão criar nenhum prejuízo para as pessoas. Então, antes de você tomar qualquer medida com base numa tecnologia dessa, você tem que ter alguma forma de mecanismo de controle, enfim, de pesos e contrapesos para garantir que aquele direito não vai ser violado. Ops, saiu alguma coisa aqui? Vamos que vamos. Tecnologia sempre tem essas coisas. Então, vamos lá. Um outro ponto importante, eu vou tentar, eu sei que eu comecei um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas eu vou tentar ficar nos 30 minutos para não atrasar muito a nossa conversa, é a ideia do consumo direcionado às crianças, né? Tem um trabalho excelente da Organização Mundial de Saúde, foi publicado, se não me engano, em 2016, que eles fazem uma análise das práticas de publicidade para as crianças, voltado para o público infantil, de alimentos de baixa qualidade, que alimentos com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, e eles ali identificaram que várias empresas, enfim, vários conglomerados produtores de alimentos, que eles têm utilizado, por exemplo, redes sociais de compartilhamento de vídeos para fazer essa publicidade dirigida. Enfim, é lógico que a publicidade hoje não é mais aquela publicidade que você joga lá, faz uma campanha. Na verdade, você faz uma publicidade individualizada para aquele seu cliente. Então, seu foco é a criança, mas não uma criança em geral, é aquela criança específica, e você vai produzir essa publicidade de acordo com a interação que você tem com essa criança. Então, essas plataformas, por exemplo, de blogueiros ou de vloggers ou dos digital influencers, influenciadores econômicos, influenciadores digitais, como se usa hoje, na verdade, vamos dizer, essas plataformas acabam por compartilhar e por coletar muitos dados, recolher muitos dados das crianças, e com isso fazem uma espécie de publicidade individualizada, específica. Isso vale para todas as plataformas. A gente está falando de publicidade, mas isso vale também para redes sociais, enfim, até para fazer esse discurso que a gente hoje está discutindo da privacidade dos miúdos, mas tem também a privacidade dos adultos e a privacidade daqueles que se convenciona chamar a melhor idade, que já hoje a melhor idade, já estamos aí quase nos 100 anos, os 70 são os novos 40, então a gente tem aí realmente um aumento da expectativa de vida, mas se a gente for pensar no uso dessas novas tecnologias de rede social, enfim, grande parte da população que de alguma forma se sentia excluída desse mundo virtual por meio de aplicativos como o WhatsApp, enfim, minha mãe, por exemplo, que já está com quase 80 anos, ela não sabia nada de internet, hoje ela recebe aquelas informações e troca, enfim, sem realmente estar preparada, ter a capacitação para entender, para saber o que é informação verdadeira, informação falsa, o que ela está compartilhando. Enfim. Então, tem realmente um ponto de preocupação, não só para os pequenos, mas também para aqueles, vamos dizer, chegados, novos imigrados nesse mundo digital. Pois bem, a gente aqui até agora falou da questão dos governos, da questão das empresas, de como esses grandes atores eles têm, de alguma forma, remodelado esse nosso direito à privacidade e a nossa esfera, vamos dizer, íntima e a nossa personalidade nesse ambiente virtual. Mas, na verdade, vamos dizer, os desafios eles não estão só fora de casa, né? Esses desafios estão dentro de casa também. Até em função desse desconhecimento dos pais, dos adultos, dos eventuais desafios, dos eventuais riscos que um compartilhamento de informação no ambiente virtual ele pode trazer, esses pais também têm superexposto as vidas privadas de seus filhos, né? Tanto que foi cunhada essa nova expressão, enfim, uma expressão inglesa, que é o sharenting, que é a combinação de share, né, de compartilhar, com uma parte de parenting, né, do exercício da autoridade, vamos dizer, parental, de alguma forma, que é justamente os pais compartilhando informações de maneira exacerbada, exagerada, de seus filhos no mundo virtual. E a gente já pode imaginar a situação, e aí já não é mais um plano hipotético, já no plano real, de crianças que vão ter a sua vida toda
desde o momento do nascimento, enfim, que sai da barriga da mãe. Tem até uma publicidade interessante de um provedor de tecnologia, agora não me recordo de qual país europeu, que o neném sai da barriga da mãe já, ele já pega o celular, ele já clica numa rede social e depois no motor de busca, ele já vê como é que faz, pega um tutorial de como ele corta o cordão umbilical, ele já corta o cordão umbilical, ele já tira uma foto da mãe, faz um selfie com o médico, sai correndo, enfim, que é um provedor de tecnologia. Mas aqui a gente está num caminho muito parecido, né? Na verdade, os filhos não têm essa independência toda, eles não estão anos na frente, mas os pais têm sim compartilhado desde aquele primeiro momento, né? O pai que está ali na sala de parto, que já tira foto, que já compartilha com os amigos, que já vão clicando, que já vão compartilhando essa imagem. Enfim, então, os filhos passam a ter a vida dele, a criança vai ter a vida dele toda, a vida dela toda documentada e compartilhada com todo mundo, para quem quiser ver, e aí com todos os riscos. A gente não está hoje, o tema aqui não é a questão de pedofilia infantil, mas enfim, até para uso dessas fotos para fins ilícitos. E não por acaso também, a gente já tem os primeiros casos de jovens adultos processando seus pais justamente por essa violação da privacidade, enfim, que os filhos se sentiam de alguma forma super expostos pelos pais, de alguma forma tiveram suas vidas privadas afetadas, e com isso já iniciam, enfim, alguns casos. Tem um caso, se não me engano, o primeiro caso foi um caso na Áustria, que acabou que depois a filha retirou o caso, enfim, provavelmente os pais estavam brigados e se aproximaram novamente, mas enfim. Mas a gente tem já alguns casos, e não é difícil da gente imaginar, enfim, brigas entre pais e filhos são tão frequentes no judiciário de todos os países do mundo, quanto mais por questões ligadas à internet. Então a gente tem aí uma nova onda de desafios, e o próprio judiciário também vai ter que enfrentar esses desafios. Eu acho que, de alguma forma, já entrando, como não poderia deixar de ser, na regulação europeia, enfim, como eu falei, a gente tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, que é o grande benchmark, o grande modelo de inspiração para vários países do mundo, que pela primeira vez, enfim, num documento europeu, num regulamento europeu, diferente do que vinha previsto anteriormente na diretiva de 95, ele traz normas específicas voltadas para o público infantil. Ele tem uma preocupação de proteger, enfim, de empoderar de alguma forma, mais do que proteger, eu diria, de empoderar, de dar poder, de dar meios, mecanismos para que as crianças, para que os miúdos, enfim, que são o tema desse projeto tão importante, que eles possam exercer seus direitos. E o primeiro deles é a questão do consentimento, né? O regulamento entendeu que para o uso da sociedade, do serviço da sociedade da informação, o consentimento dos pais, o consentimento parental, ele não é mais, enfim, o único meio de se ter acesso a esse serviço, de ter acesso a esse mundo todo, né? Enfim, o regulamento estabeleceu um limite, enfim, uma faixa etária, a partir da qual a própria criança, o próprio adolescente, ele pode exercer esses direitos diretamente. E aqui eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o exercício de outros direitos. Eu acho que é um ponto que eu posso fazer. Acho que, na verdade, a privacidade pode servir como mecanismo para exercício de muitos outros direitos fundamentais. E aqui eu vou citar dois: a liberdade de expressão e o acesso à informação. Se vocês imaginarem, por exemplo, que um filho adolescente ou uma filha adolescente quer ter acesso, por exemplo, a métodos anticonceptivos, e quer saber qual pílula, qual anticoncepcional, enfim, imagina se ele tivesse, para ter acesso a esse tipo de informação, ou para usar algum serviço na internet, ele precisasse da autorização do pai ou da mãe. Provavelmente ele não buscaria esse tipo de serviço. Da mesma forma, um filho de uma família, vamos imaginar, que seja politicamente mais de direita, e esse filho tem um perfil muito mais socialista, que ele queira fazer, por exemplo, intervenções em uma rede social de uma forma mais alinhada com a sua convicção política, e se ele tivesse que pedir autorização para a família, provavelmente ele não conseguiria fazer. Então a gente tem aí, já na legislação, esse reconhecimento da necessidade de se conferir poderes e mecanismos a esses jovens, a essas crianças, e o regulamento europeu ele trouxe, enfim, como faixa 16 anos, mas autorizando os Estados-membros da União Europeia que esse valor possa ser reduzido, mas não a idade inferior a 13 anos. E aqui a gente tem, vamos dizer, um mapa dos diversos países da União Europeia, feito pela Universidade de Ghent, e pelo que consta aqui, me corrijam os juristas presentes, a gente tem magistrados e juristas, enfim, que com certeza saberão melhor do ordenamento português do que eu. Ali, a indicação de que Portugal tem optado pela idade mínima que o regulamento europeu autoriza, que seriam 13 anos de idade, que é, de alguma forma, em linha
com a legislação norte-americana, que é o COPPA, Child Privacy Protection Act, enfim, que estabelece como 13 anos a idade a partir da qual uma criança pode ter acesso a serviços da sociedade da informação sem necessitar do consentimento parental. Bom, vou tentar acelerar um pouquinho, mas eu ainda tenho alguns minutinhos dentro da minha fala. Bom, uma outra questão que a lei também, que o regulamento também trouxe, enfim, o regulamento, como vocês sabem, tem aplicação direta, enfim, é lógico que algumas medidas precisam ser implementadas, mas de uma forma geral ele tem aplicação direta, é também reconhecer que para algumas situações esse consentimento não é necessário ainda, independente do fator idade. Enfim, são questões, por exemplo, relacionadas a serviços preventivos de aconselhamento, em questões que muitas vezes estão ligadas, por exemplo, à violência doméstica, questão relacionada com o próprio relacionamento da criança com os pais, que se dependessem de um consentimento parental para tanto, esses serviços perderiam, enfim, a sua razão de existir, porque eles não conseguiriam atingir o objetivo que é auxiliar crianças na prevenção de diversas situações. Então, o regulamento também reconhece essa possibilidade. Um outro ponto interessante, enfim, e acho que esse projeto da privacidade, enfim, a privacidade dos miúdos, ele está muito alinhado à ideia da linguagem a ser empregada, né? Enfim, o regulamento europeu ele traz essa necessidade, esse dever de que qualquer operação de tratamento de dados que seja voltada para o público infantil, ela tem que trazer uma linguagem que seja adequada ao entendimento daquela criança. E, lógico, a gente tem que pensar no regulamento europeu também num contexto internacional, né? A Convenção dos Direitos da Criança, enfim, ela também traz essa ideia sempre do melhor interesse da criança, de algo que seja compreensível para a criança, enfim. E o regulamento ele vem incorporar esses princípios, enfim, essa ideia de que qualquer comunicação, qualquer informação que seja dada, ela tem que ser feita com uma linguagem que a criança vai entender. Isso significa dizer que muitas vezes você vai usar um desenho ao invés de colocar palavras. Enfim, uma política de privacidade não vai ter lá um texto de 200 páginas, você vai ter lá ícones, desenhos, o que vai acontecer se vai fazer isso, se for fazer aquilo. Então tem um linguajar muito mais adaptado para aquele público, e com o objetivo de que ele possa realmente entender. Um outro ponto que o regulamento veio trazer, enfim, na verdade consolidar, é o tão falado direito ao esquecimento, enfim, que virou um ponto de ódio e de amor, enfim, em distintas partes do mundo, que é justamente a possibilidade de você retirar conteúdos da internet, né? Você apagar conteúdos ou links, enfim, o direito ao esquecimento, como foi concebido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é muito mais na questão de você desindexar, mas, enfim, o regulamento ele traz essa possibilidade de você retirar conteúdos postados no ambiente virtual, mas não só nele, e ele tem um foco específico para as crianças, porque ele diz que se aquele conteúdo, aquela informação foi publicizada, ainda que com o consentimento da criança, então ainda que aquela criança pudesse consentir para aquele compartilhamento, se aquele compartilhamento foi feito durante o período em que ela era criança, quando ela atingir a maioridade, ela ainda vai ter a possibilidade de buscar a retirada daquele conteúdo, enfim, de apagar aquele passado. Imagina que você, um adolescente ainda cursando os primeiros anos da faculdade, vai numa festa e posta uma foto onde ele está consumindo álcool, enfim, tem alguns casos, enfim, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a pessoa postou uma foto quando tinha, sei lá, 18, 17 anos, consumindo bebida alcoólica, e aquela pessoa depois perdeu o emprego porque aquela foto foi levada à atenção do empregador. Então, realmente a pessoa não tem a percepção de que postar aquilo como uma brincadeira, estava lá bebendo, fazendo, usando, enfim, consumindo fumo, enfim, algum tipo de prática que não é tão bem aceita pela sociedade, que aquilo pode macular toda a reputação daquela pessoa por toda uma vida. Então, o regulamento também traz essa possibilidade de você, de alguma forma, corrigir ou de dar a possibilidade para que essa pessoa, agora com compreensão do que ele realmente fez, de poder retirar aquele conteúdo que foi indevidamente colocado, indevidamente no sentido de que sem a devida consciência, sem o devido entendimento de que aquela informação poderia causar prejuízo no futuro. Bom, estou chegando já aos últimos 2 slides, prometo que, 3 na verdade, mas prometo que mais 1 ou 2 minutos eu abro para a nossa conversa. Enfim, isso aqui é um exemplo vamos dizer, da importância que esse tema passou a ter. Até, enfim, início de 2017, não existia um documento produzido pelas Nações Unidas que falasse de privacidade no ambiente virtual, que mencionasse, fizesse qualquer menção à palavra criança.
Esse documento, de março de 2017, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, pela primeira vez fez referência não apenas à Convenção dos Direitos das Crianças, como um dos instrumentos de direitos humanos a serem levados em consideração na aplicação do direito à privacidade no ambiente virtual, que não é uma prática muito corrente no âmbito das Nações Unidas. Eles normalmente não fazem referência a instrumentos específicos. Enfim, nesse caso aqui, eles fizeram tanto a Convenção dos Direitos das Crianças quanto a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, enfim, com desabilidades, e fez também diversas referências nos textos à questão da vulnerabilidade da criança em relação à sua privacidade no ambiente virtual. Então, foi o primeiro instrumento, vamos dizer, que trouxe, que não é um instrumento antigo, a gente está falando de aí menos de 3 anos, enfim, quase 3 anos. A Unicef teve um papel importante nisso, enfim, ela teve uma atuação para fazer com que esse instrumento incorporasse a privacidade infantil. E um pouco depois, enfim, um ano depois, esse instrumento serviu também como um estimulador para que o relator, o então relator e atual relator especial das Nações Unidas para o direito à privacidade, que ele incorporasse dentro das prioridades do seu mandato, que até então não existia, o direito à proteção da privacidade infantil. Então, nas primeiras 10 prioridades que ele tinha estabelecido, a privacidade infantil estava de fora, mas depois, enfim, de toda essa repercussão no âmbito das Nações Unidas, uma vez que um instrumento desse, no âmbito das Nações Unidas, ele é adotado, ele passa a entrar na agenda diplomática dos países, enfim, das discussões. Então, o relator também incluiu, dentro das suas prioridades, a privacidade das crianças. Bom, chegando aqui ao final, vou fazer um pouquinho de publicidade, que eu já fiz no início do trabalho que eu fiz para a Unicef, que de alguma forma serviu para orientar o relatório da Unicef sobre o estado, State of the World Children, lá em 2017, sobre a criança digital, e que abriu as portas para que hoje eu estivesse aqui conversando com vocês e falando um pouquinho da privacidade infantil e desses desafios e oportunidades que esse direito traz, especialmente no mundo virtual. Agradeço a atenção, estou aberto para a gente debater, discutir, enfim. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. O microfone, eu tenho livre. Só para apresentar que agora é um debate moderado. Estão a ouvir bem? Tá, ok. Bem, eu vou só fazer uma ou duas perguntas e depois vou rapidamente abrir o espaço a debate a quem quiser também fazer questões. A primeira grande coisa que eu acho muito interessante questionar é: falamos de privacidade da internet numa altura em que nós levamos a internet no bolso. Quase. Uma criança rapidamente já não tem só acesso à internet em casa, tem acesso à internet na escola, no recreio, na rua. Então, até que ponto é que podemos falar da internet como um espaço privado? Sim, é do seu ponto de vista. Porque... Vamos partilhar, ótimo. Não. Eu acho que esse é um excelente ponto que as pessoas têm falado bastante, que é a questão da morte da privacidade. Né? O direito à privacidade, se dentro desse ambiente virtual, a gente passa, vamos dizer, a perder a privacidade, porque os dados são compartilhados em todas as esferas, sem que a gente tenha qualquer controle. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, quando fala de privacidade, especialmente nessa esfera digital, é a ideia de você primeiro ter consciência. As pessoas têm que ter noção do que elas estão fazendo, até para poder ter escolhas. Eu acho que até então, hoje, a gente sempre usou a tecnologia muito pela, vamos dizer, pela integração social. Né? Você quer fazer parte de uma rede social, você quer fazer parte, você quer poder ter contato com seus amigos, enfim. Então, a tecnologia ela vem muito fácil e barata, de alguma forma, que você não tem que pagar com dinheiro, você paga com os seus dados. Mas eu acho que o ponto, e as legislações que estão sendo adotadas, o Regulamento Europeu RGPD é um exemplo disso,
a ideia de trazer um pouco de volta, de alguma forma, essa compreensão para as pessoas, seja por via da transparência, de que as plataformas, que os operadores de serviços da sociedade da informação, eles têm que informar melhor o que eles fazem, com quem eles fazem, com quem eles compartilham, quais as finalidades, mas também o dever, e aí são duas expressões que têm sido bastante utilizadas, que é a ideia de você trabalhar com privacidade, na concepção e privacidade por padrão, que não é só o titular do dado, o indivíduo, a pessoa, que tem que se preocupar com a sua privacidade, né? O próprio operador, e aí governos, entidades privadas, ele tem que pensar na tecnologia da maneira que proteja o que viole o mínimo possível aquela privacidade. Então, estabelecendo um mecanismo, por exemplo, se eu tenho um chat aqui que eu não preciso compartilhar as informações com o mundo inteiro, então eu não vou compartilhar com o mundo inteiro. Ou se eu, para identificar, sei lá, para eu ter acesso a um determinado serviço, na verdade eu preciso só do meu número de e-mail, por exemplo. Então, eu não vou compartilhar mais dados do que o meu número de e-mail. Então, existe essa tendência, e o RGPD ele fala nisso, que é o princípio da minimização dos dados. Você tem que usar o mínimo necessário, mas não da perspectiva do consumidor, aqui para me referir ao secretário de Estado, que falou hoje que o consumo, o direito do consumidor e a proteção de dados eles estão interrelacionados, eles realmente estão, mas de que quem trata os dados daquela pessoa, que ele tem sim que ter obrigações, e com isso o mecanismo que se buscou até hoje é a questão das multas, da imposição de penalidades, que podem alcançar valores vultuosos, e com isso desestimularia que essas entidades abusassem dos nossos dados, como vinha sendo feito até então. Mas acho que é um desafio, como eu falei, a questão dos pais, por exemplo, do sharing, eu acho que a informação, ou vamos dizer, o que se fala em a digital literacy, o letramento digital, as pessoas terem mais conhecimento do que elas realmente estão compartilhando, das consequências que ele pode ter, isso eu acredito que vai ter um impacto positivo, e já existe. Muitas pessoas optam hoje por serviços que compartilham menos dados. Então, em vez de acessar, por exemplo, a internet no modo normal, eu acesso a internet no modo anônimo, que o meu histórico de acesso ele não é monitorado. Ou, sei lá, aquele serviço eu sei que ele armazena as informações dos Estados Unidos e o outro armazena, por exemplo, na Alemanha. Eu vou optar por aquele que armazena na Alemanha. Então, acho que passa muito pela informação e pela conscientização da sociedade, mais do que, enfim, eu acho que as palavras que eu costumo dizer, que são as palavras-chave da proteção de dados hoje, são a transparência e a responsabilização. E, lógico, os princípios éticos, com todo esse discurso de inteligência artificial, eles acabam também tendo um peso importante. Curiosamente, estava a falar do sharing. Há um estudo muito interessante do Pew Research Center, que é focado nos Estados Unidos, mas que nota que os pais, que 71% dos pais inquiridos admitem ver o histórico dos filhos. Portanto, é só um dado interessante para levantar. Abordou durante a conversa vários desafios, como disse, não são problemas, são desafios. E notam-se duas grandes categorias. Os desafios externos, que é a capacidade das crianças e dos adultos também serem enganados por atores externos, mas também há desafios internos. Uma criança que aos 15, 13, 8, 9 anos, se tiver acesso, partilha coisas que não tem noção das consequências. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios, se tivesse de cingir a dois? Escolher dois ou os maiores? Eu acho que assim, que o compartilhamento de imagens, isso é uma tendência mundial que muitas vezes as crianças, mas isso até os adultos, a gente tem a questão do revenge porn, né, que é a divulgação pornográfica de revanche, enfim, que acontece até entre casais adultos, e as pessoas compartilham aquela informação sem ter a percepção de um risco futuro. A gente sabe que o ser humano é um bicho muito complicado. Então, ele ama num dia, no dia seguinte ele deixa de amar, enfim, passa a odiar, enfim, a linha divisória entre amor e ódio. Isso é a coisa interessante do ser humano, né, que ele vai a extremos. Então, enfim, essa possibilidade existe entre adultos, eu acho que entre crianças e adolescentes é muito mais. Adolescente que tira uma foto para o namorado ou para a namorada, e aquela foto pode ser futuramente compartilhada. Existem países que estão criminalizando essa prática, tem trazido, eu não sei se a criminalização é sempre a solução de tudo, eu não acho. Com esta questão, surgem, por exemplo, e isto houve aquele caso muito conhecido da jornalista do New York Times que há uns anos atrás respondeu um comentário de uma forma um pouco mais agressiva, estava zangada e não utilizou as palavras corretas e uma década depois quase
isso vai ter atenção, não é preciso irmos aos estudantes, se calhar, de 9 anos, coisas pequeninas, formas como falamos aos 13 anos que nunca falaríamos aos 20 ou aos 25. E é também um bocadinho nessa ótica. Eu acho que essa questão de você, eu acho que o direito do esquecimento, de alguma forma, e aí a gente vem pensando, eu não sou um dos maiores fãs de direito do esquecimento pessoalmente, eu acho que tem, enfim, limites específicos, ele é muito mais um instrumento para você trabalhar dar efetividade a outros direitos, que é um direito propriamente dito. Mas eu acho que no caso das crianças, particularmente, isso, a gente fala até, por exemplo, dos Estados Unidos, que são um país que tem, vamos dizer, um modelo de liberdade de expressão diferente do nosso, que até discurso de ódio, em alguma medida, é admitido dentro do sistema jurídico norte-americano. Enfim, até lá eles têm uma legislação específica para conteúdo, enfim, em alguns estados, para conteúdo de crianças. Enfim. Então, acho que essa linha de possibilitar que conteúdos que você disponibilizou, mesmo que voluntariamente na internet, seja um comentário, seja uma imagem, que você possa, assim que adquirir idade adulta, ou quando se der conta, enfim, dentro do período de infância, que você possa retirar aquele conteúdo. É um desafio, porque até para você entender, a gente não pode dar um cheque em branco para que a pessoa possa apagar o passado para qualquer besteira que ela faz, porque a pessoa tem que ter um nível de responsabilidade para o que ela faz. Mas eu acho que coisas que, enfim, uma linguagem mal utilizada, um adolescente que xingou um determinado político, enfim, aquela informação, eu acho que pode estar dentro desse âmbito do direito ao esquecimento e ela pode vir a ser publicada. Tem até um exemplo recente na Itália, onde eu vivo, dos sardinhas, enfim, são aquelas manifestações públicas, enfim. E uma das líderes do movimento, anos atrás, enfim, tinha publicado que um determinado político de direita tinha que ser morto, tinha que ser assassinado, né? Enfim, vamos dizer, no calor da juventude, ela postou aquela informação, e lógico, esse político, quando ela passou a ter algum tipo de representação política, colocou logo aquela informação, olha, estão tentando me matar e tal. Então, eu acho que o direito ao esquecimento pode ter um papel positivo, enfim, nessa esfera de conteúdos, de informações, linguagens que foram mal utilizadas, até porque uma pessoa não pode ser culpada pelo resto da vida por uma coisa que ela disse 20, 30 anos atrás, que eu acho que a gente tem muito aí de possibilidade de alguma forma, não apagar o passado, mas de justificar o passado. E é essa das grandes... Eu acho que sim, eu acho que isso é assim. A imagem, para mim, é um grande desafio. Eu acho que o desafio do consumo é um desafio hoje que a gente vai ter que repensar, né? De você ter essa publicidade individualizada. No que toca à publicidade infantil, muitos países têm criado restrições grandes para a publicidade voltada para o público infantil, porque realmente ela pode manipular todo o consumo da família, né? A criança ela tem um impacto no consumo de toda a estrutura familiar, e se você focar naquele público muito vulnerável, você acaba tendo, vamos dizer, um resultado positivo, mas pode ser muito negativo para a privacidade das pessoas. As grandes empresas tentam sempre dar a volta com os influencers do YouTube, tentar não criar anúncios. Bem, eu sei que temos pouco tempo, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. É que agora a maior fonte de informação são as televisões e infelizmente não são funcionários do momento da escola. São os youtubers, são os instagramers. Até que ponto não terá de existir em primeiro lugar, uma readaptação das regras jurídicas relativamente a estes novos players, porque temos recentemente um caso do Ant, que é talvez o maior youtuber português, pelo menos o que tem o maior número de subscritores, que fazia publicidade a casinos a menores no seu canal de YouTube, não é? Até que ponto não terá de existir alguma alteração legislativa e, em segundo lugar, como não pode ser tudo alterações legislativas e atuações governamentais, até que ponto as escolas e os pais poderão sensibilizar os menores relativamente a esses aspectos? Obrigado. Eu acho que esse é um ponto. Realmente a gente tem uma mudança, lógico, a gente se adapta às mudanças societárias, mas os players, enfim, os atores do mercado, eles também se adaptam, eles têm que buscar modos. Enfim. A indústria do cigarro, por exemplo, apesar de não poder fazer publicidade, ela conseguiu buscar outros mecanismos. Enfim, agora tem lá a campanha de não vender mais cigarro, de vender só os cigarros eletrônicos, enfim, de você não mais queima o fumo, você simplesmente esquenta e coloca um vapor. Enfim. Então, a indústria ela tem que se adaptar para sobreviver. Eu acho que é legítimo, até um certo ponto. Eu acho que a questão das crianças tem já estudos, por exemplo, tem um estudo de uns pesquisadores de Harvard
onde eles analisaram, enfim, a relação de publicidade infantil com youtubers, vloggers e etc. Realmente tem uma relação direta. A gente vê que muitos deles recebem incentivos, são pagos de maneira direta ou indireta por essa divulgação de publicidade. Enfim, eu acho que aí vai depender de cada, vamos dizer, ordenamento jurídico. Você precisa realmente fazer uma adaptação legislativa, se bastaria uma interpretação dos tribunais de modo a aplicar a legislação já em vigor, dependendo do perfil de legislação, se é uma legislação mais constitucionológica, se trabalha mais com regras, enfim. A gente entra mais no campo do direito, propriamente dito, mas, enfim, acho que, dependendo dos países, alguns países têm vedado esse tipo de prática, têm aplicado sanções, então acho que mas é uma adaptação, enfim, é uma adaptação, como a gente tem agora já nas plataformas, que vai um pouco na linha, por exemplo, a publicidade política, né? Hoje as plataformas em muitos países têm que informar se aquele conteúdo é pago, se aquele conteúdo é espontâneo, então já tem que, mais uma vez, a gente retorna à questão da transparência. Então, de repente, você estabeleceu um mecanismo, se você, um blogger, está fazendo publicidade de um casino, está fazendo publicidade de um determinado produto, sei lá, esses de maquiagem, uso de maquiagem de uma determinada loja, que é voltada para o público infantil, ou para uma cadeia de restaurantes de fast food, voltado também para o público jovem, que ao menos essa informação seja clara. Quando você vai acessar, você sabe que ele não está fazendo porque ele acha realmente que é bom, mas o que ele está recebendo para fazer aquela publicidade. Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu queria perguntar qual é que era a sua opinião em relação àquilo que se chama o blowback, ou seja, quando se faz uma regulamentação, e agradecia que não tirasse ao público atrás de mim, nomeadamente as crianças, mas a mim pode ser. Qual é aquilo que se chama o blowback, por exemplo, a nível europeu fizeram-se umas regulamentações, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a lei das cookies. O resultado da Proteção Geral de Proteção de Dados foi que os termos e condições aumentaram-se também, não ficaram muito claros para a maior parte das empresas e, por exemplo, no caso da lei dos cookies, o resultado foi que as pessoas simplesmente já nem querem saber daquilo. Portanto, as pessoas ao início podiam querer saber da sua privacidade, mas atualmente simplesmente já não querem, quando lhes falam sequer deste termo, decidem simplesmente aceitar e nem sequer pensar nisso. Eu acho que esse é um bom ponto, e enfim, o fato de termos de uso, políticas de privacidade serem enormes e longas, elas já não estariam em cumprimento com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O simples fato dela ser longa e de ser incompreensível, ela não atende ao que o regulamento faz, e já existem casos aí de autoridades nacionais aplicando sanções a alguns operadores justamente porque eles não explicam exatamente o que fazem com os dados. Aí tem exemplos vários exemplos de órgãos públicos, inclusive, sendo penalizados porque não informaram adequadamente como tratavam os dados. Isso vale para as políticas de cookie. Eu acho que o regulamento está aí, pelo menos em nível europeu. Enfim, lógico que em outras partes do mundo a gente não tem o mesmo grau de proteção, mas enfim, no nível europeu você tem um regulamento que estabelece que quando, pelo menos, o tratamento de dados, as operações de tratamento de dados forem direcionadas ao público infantil, que a linguagem tem que ser adequada. Foi aquilo que eu falei, você teria que ter desenhos, ícones. Se eles não fazem, se a criança não pode compreender, eles estão realmente sujeitos a uma penalização. Vai depender, claro, do poder de fiscalização do Conselho Nacional de Proteção de Dados, para que ele vá lá e vá fiscalizar, no caso de Portugal, do Garante Privacy na Itália, enfim. Então, vai depender do poder de atuação dos órgãos reguladores, mas a legislação, do jeito que ela está, de alguma forma, essa situação específica dos termos de uso e políticas de privacidade, políticas de cookie, eu acho que ele já está bem, já está bem regulamentado, e se não está atendendo o que a lei propõe, é porque está em infração à lei. Tem um exemplo grande, tem uma dessas organizações que eu gosto bastante, pelo menos para um adulto, não para criança, que é a política de privacidade deles, é aquela Save the Children, né, uma organização voltada para crianças. Se você olhar a política deles de privacidade e de cookies, é uma aula de como você tem que fazer de uma maneira bem didática. Eu acho que não é para criança ainda, apesar de eles terem foco em criança, mas eles não têm foco de coletar o dado, vamos dizer, pelo site das crianças. Mas ele tem uma explicação muito detalhada das diferenças de cookie, o tipo de cookie que eles usam, de uma maneira bem didática. Eu acho que existe uma tendência, eu já tive a oportunidade de ajudar, e mesmo no âmbito lá do Instituto Universitário Europeu, que é uma organização internacional, a gente tem algumas atividades, por exemplo, dentro dos arquivos históricos da União Europeia, que é uma das partes, que é, vamos dizer, os arquivos históricos da União Europeia são depositados no Instituto Universitário Europeu em Florença,
Então, tem umas atividades para escolas locais. Então, as crianças vêm para ter um entendimento de como é que como é a história da União Europeia, como é que se faz. E a gente buscou desenvolver, enfim, políticas de privacidade, ou documentos que, de alguma forma, explicam o que a gente vai fazer com aquele dado, para que finalidade, tanto para as crianças como para os pais, de uma maneira mais, vamos dizer, palatável, de uma maneira mais acessível. Eu acho que existe uma tendência. Eu já tive a oportunidade de prestar consultoria para algumas organizações internacionais, também para a empresa, no passado, e tem uma tendência, desde que o RGPD foi aprovado, de que as empresas têm de alguma forma, como é que se diz, tornar a linguagem mais amigável, mais palatável, que as pessoas possam compreender melhor, e até usando isso como um diferencial. Aquela empresa, eu tenho uma preocupação, que eu faço vai além do que o RGPD faz. Ou tem aí um grupo segurador que eu vi outro dia publicando, que é um grupo suíço, dizendo que, olha, nós, além do que o RGPD diz, nós fazemos isso. Criaram um mecanismo lá de controle. Se é verdade ou não é verdade, quem vai ter que checar é a autoridade daquele país. Mas, enfim, tem uma tendência, eu acho, das empresas, pelo menos aquelas que já estão bem sedimentadas, que tem uma história de atuação no mercado, de dar uma importância maior para a privacidade e ver a privacidade como um ativo. Obrigado. Nós temos tempo para só mais uma pergunta, Léo. Bom dia. Eu gostava de, enfim, sem querer ser catastrofista, mas usou repetidamente e explicou porque a palavra desafio e não perigo ou risco. Enfim, eu penso que com os desafios todos estamos de acordo, eles não precisarão muito de autopromoção. E pergunto se não seria, de facto, sem diabolizar as questões, interessante usarmos as palavras perigo e risco, estou a falar no caso, sobretudo, das crianças e dos jovens, porque eles existem e não estão sob controle. Todos os dias acontecem casos gravíssimos de ciberbullying, de troca de imagens, de invasões de privacidade de crianças e jovens, que na verdade não têm a dimensão real daquilo que podem ser as consequências dessa exposição. E depois gostava também, uma vez que falou no caso dos seus filhos, um de 4 e um de 8, que não têm, por opção dos pais, naturalmente, acesso a redes sociais, nem a telemóveis, nada do género. Dos estudos feitos e conhecidos, haverá a possibilidade de, como indicador, como mero indicador, que, enfim, terá o efeito que tiver, mas poder começar a pensar-se numa espécie de idade antes da qual nunca se deve dar para a mão o equipamento tecnológico que tenha acesso a redes sociais. Vou começar da última e depois vou para a primeira. Vou rapidinho, vou tentar ficar em 1 minuto para não demorar demais, antes de não atrasar demais o próximo painel. Com a questão vamos dizer, da idade adequada, eu não sou, vamos dizer, um especialista do cérebro, mas existem alguns estudos que estabelecem, como existia na época da televisão, enfim, que um volume maior de exposição à televisão tinha um impacto no desenvolvimento do cérebro. Hoje existem estudos científicos dizendo que até uma certa idade você não deveria ter acesso a nenhum tipo 2, até 2 anos de idade a criança não deveria sequer guardar uma tela de um telemóvel ou de 4, enfim. Eu acho que aqui a gente trabalha muito com a ideia do bom senso. Não dá para hoje você não, além dos impactos diretos, eu evito, na escola dos meus filhos, o telemóvel é proibido, enfim, mas é porque é uma, vamos dizer, uma política de Estado daquele tipo de ensino, enfim, que não é admitido o uso de celular, de telemóvel nem para os adolescentes, enfim, é proibido na escola, eles não podem sequer levar para a escola. Lógico, você tem momentos específicos em que a escola insere no currículo a utilização de recursos tecnológicos,
uso de computador, inclusive de robótica, tem lá os momentos específicos, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a ideia de bom senso. Eu, no passado, dizia, eu nunca vou deixar meu filho olhar o telemóvel. Pode ser um absurdo que um pai deixe, mas a gente vê que em alguns momentos, você, pela vida em sociedade, você acaba tendo. Você vai num restaurante, você está no final do dia, você já tentou todos os brinquedos, todos os desenhos, todas as cores, você acaba cedendo àquela coisa, mas tem que ser uma coisa comedida. Você não pode deixar, não pode ser vamos dizer, algo que a criança entenda como rotineiro, que ela vai usar toda hora, que ela vai ter. Tem colegas dos meus filhos que têm tablets que podem usar, têm acesso à internet, com 7, 8 anos de idade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com bom senso, mas do ponto de vista científico existem sim, alguns estudos estabelecendo o volume de exposição que você pode ter de acordo com faixa horária, com faixa etária. Mas isso ainda, vamos dizer, são estudos que estão sendo desenvolvidos, estudos científicos podem ser sempre contestados, mas acho que um grau de exposição controlado é necessário. A gente não pode simplesmente abrir esse mundo para as crianças, até porque tem todos os riscos, como a senhora destacou. Enfim, eu falo desafios porque eu acho que a gente tem que ter uma postura positiva de buscar soluções. Mas é lógico que concordo que existem riscos e existem perigos, que a gente falou rapidamente da questão da pedofilia infantil, do compartilhamento de imagens nessas redes ilegais, enfim. Acho que a gente tem que buscar medidas, a gente tem que, claro, reconhecer os riscos, tem que reconhecer os perigos existentes, mas a gente tem que pensar também que a tecnologia é uma oportunidade. Eu acho que a ideia de usar desafios era muito mais de dizer que não existe só um lado negativo da tecnologia, né? A tecnologia ela tem mudado as nossas vidas, tem trazido muitos benefícios, e, lógico, tem os desafios, tem os riscos que já existiam e que foram potencializados. O bullying sempre existiu nas escolas, eu tenho diversos amigos que viveram, lógico que hoje a pessoa joga numa rede social, joga imagem, ou a questão pornográfica de vingança, o revenge porn também existia, as pessoas mandavam cartas para os amigos, com fotos das pessoas, então essas questões, ou a difamação, enfim, a agressão verbal também sempre existiu, só que agora realmente a internet potencializou esses riscos, esses perigos, e acho que a gente tem como implementar. Enfim, a gente tem que buscar mecanismos para tentar enfrentar e potencializar os benefícios que essa oportunidade, que essa tecnologia traz para a sociedade. Desculpa não poder adiantar muito, porque a gente já extrapolou muito a hora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e vamos continuar a falar no próximo painel sobre as possíveis soluções. Agora acho que temos um coffee break. Obrigado, Mário Viola e Carla Pequenino, e a todos. E depois desta conversa vamos fazer um pequeno intervalo para descansar as pernas, não é? E beber e comer qualquer coisa. Voltamos dentro de 15 minutos e, por favor, são mesmo aos 15 minutos porque já está a atrasar isto. Por isso. Obrigada.